Nós esquecemos facilmente os nossos entes queridos. E a lembrança dos que faleceram da nossa família deve ser uma lembrança de esperança e de fé. A igreja nos propõe orações, nos propõe missa de 7º dia, 30º dia e várias intenções durante a nossa vida, para nos lembrarmos dessas pessoas. Quantas coisas boas aconteceram para a nossa vida através de pessoas, filhos ou pais ou parentes que conviveram conosco. A lembrança deles, infelizmente, para a maioria das pessoas, cai no ouvido, nós esquecemos e fica para lá. Até a nossa igreja tem um método muito bom também ao nos apresentar os santos, que de todos que estão aqui neste cemitério nós não conhecemos, da grande maioria, nada sobre a sua vida. A igreja nos oferece a vida dos santos para que nós possamos conhecer pessoas maravilhosas que viveram uma vida tão simples como nós e souberam estar unidos a Deus, souberam ir ao encontro também dos seus irmãos, principalmente daqueles mais desfavorecidos. Então essa lembrança da igreja também não é só, como falou aqui no começo, uma saudade, mas é uma esperança maior. Saber que a nossa oração, pela comunhão dos santos, que é uma verdade da fé, leva aqueles que já se foram deste mundo se purificarem para quanto antes chegar mais depressa a Deus. Às vezes nós choramos, nós temos assim sofrimento pela perda dos nossos conhecidos ou parentes, mas isso é normal em nós, porém isso não pode tomar conta de nossa vida. Nossa fé nos dá aquela certeza da vida eterna, como Jesus na conversa com Marta, na leitura do Evangelho que nós vimos hoje. Ele ali quis ressuscitar Lázaro, é o que seguiria na leitura de hoje. Até podemos dizer, como todo mundo que estava acompanhando Jesus foi lá ao túmulo onde estava Lázaro, nós hoje estamos aqui perto dos túmulos também. E Jesus dá aquela palavra para Lázaro: Lázaro, vem para fora. Cada um que é falecido é depositado na terra, o seu corpo depositado. Jesus fala: vem para fora, vem para a vida eterna, porque o homem é imortal. Nossa vida, nós somos seres espirituais nessa condição material da vida humana. Porém, nós, com a nossa consciência, com as qualidades que Deus nos deu e muito mais ainda, com a graça de Deus, podemos caminhar na direção de Deus, procurá-lo já neste mundo. Não é muito bonito a gente ver no Evangelho como que a multidão corria atrás de Jesus? O Evangelho constantemente diz, estavam encantados com a palavra de Jesus, com a pessoa de Jesus. Podiam se aproximar dele sem ser rejeitados, até empurrando Jesus no meio da multidão e conseguindo graças, como aquela senhora que se curou da hemorragia. Jesus se apresenta a nós, se oferece a nós como aquele bom pastor, como aquele que nos acolhe sempre. E nós, infelizmente, somos pecadores. Isso, quando morremos, não estamos perfeitamente preparados. Penso que quando nós morrermos, quando Deus se apresentar a nós, Ele vai se apresentar de uma forma tão maravilhosa, tão espantosa, que nós nunca iríamos sentir isso na nossa vida aqui neste mundo. Vai se apresentar como Ele é, que é felicidade, que é amor, que é bondade, que é Pai, que quer nos abraçar. Porém, nós estamos ainda impedidos, olhando para nós mesmos, para nossas vidas, nos vamos encontrar cheios de falhas ainda, não rejeitando Jesus, mas nas nossas falhas humanas. E a gente precisa se preparar para esse abraço definitivo com Deus. E é o que nós podemos dizer, que isso é o purgatório. Eu quero chegar a estar perto desse Deus que me ama tanto e não posso, ainda sou impedido pelas falhas que eu trouxe da terra. A purificação é esse tempo de espera. É a oração que nós fazemos por eles e eles mesmos estando lá, aguardando o momento em que puderem dar o abraço definitivo em Deus. Então nossas orações
pelos falecidos seja uma oração de fé, que não é uma oração nossa. Na missa, principalmente, é a oração de toda a igreja. No mundo inteiro, em todos os continentes, se celebra a missa pelos falecidos. Estamos numa união muito grande com a Igreja da Terra, Igreja do Purgatório, padecente, como se dizia, e a Igreja Triunfante no Paraíso. É uma igreja só. As nossas preces nos faz mais irmãos ainda. Outro pensamento eu gostaria de dar para vocês é o seguinte: às vezes a gente fala até na oração, descansa em paz. Por favor, a eternidade não é um descanso, a eternidade é uma alegria, é uma felicidade. A gente de vez em quando, na Bíblia, na aparição dos anjos, em outros momentos, sentimos assim a alegria de se chegar perto de Deus. Então a felicidade eterna não é ficar parados olhando para Deus. Nós podemos imaginar, e nunca alcançaremos, que esse estar com Deus é uma transformação constante. É uma alegria, uma felicidade que nunca mais ninguém vai tirar de nós. Então a vida eterna é a alegria, é a felicidade. Esse aleluia que nós cantamos hoje, antes do Evangelho, quer dizer isso. É uma alegria que toca todo o nosso ser. Nós estamos diante daquele que é a razão de ser da nossa vida, que é Deus. Então que as nossas preces pelos falecidos sejam uma prece de alegria, que eles cheguem quanto antes perto de Deus, estando lá com Deus, e aí que é o melhor para todos nós, nessas preces, pedirão por nós. Diante de Deus eles veem a todos nós. Mais do que aqui na terra, poderão olhar por nós, pedir por nós, ajudar-nos, como nós fazemos com os santos. Pedimos aos santos que intercedam diante de Deus. Então muitas pessoas, quem está no céu é santo, é aquele que está junto de Deus, abraçado com Deus, está todo imerso no amor de Deus. Mais do que eles assim, mais do que eles, ninguém poderá pedir por nós. Então vamos pedir por esses seres falecidos, principalmente aqueles que deixaram assim uma vida tão bonita para nós, que eles peçam diante de Deus por nós, sem tristeza, com alegria, pedindo ao Senhor que, embora a separação nos cause assim um sentimento de saudade, que isso não tome conta de nós, no sentido de desespero, mas de uma esperança cristã, de uma certeza da vida eterna. Vida eterna, esta vida é uma só. Por isso a nossa responsabilidade neste mundo, de viver bem essa vida, que não temos uma outra vida. Não há para o cristão reencarnação, não existe. A reencarnação nega a presença da salvação de Cristo. Se eu posso por reencarnações me purificar e chegar a uma perfeição, para que Jesus? Para que Deus? Eu sozinho vou buscar a felicidade. E não é assim. Nós vamos com Jesus, ajudados por Ele, porque a nossa fraqueza não é suficiente para nos chegar até Deus, que a nossa fé na vida eterna nos faça viver bem esta vida que é uma só, com a graça de Deus, com a assistência da igreja, com a palavra de Deus. E o Papa está pedindo, iniciamos o ano da fé, para que cada um de nós esclareça esta fé, fortaleça essa fé através da leitura da palavra de Deus, da oração, da caridade, da participação dos sacramentos. Então vamos sentir que valeu a pena mesmo vivermos na igreja e contar com ela, para que a nossa caminhada neste mundo seja cheia de luz, de alegria, e que isso passe para todas as pessoas. Que Deus abençoe todos vocês e ouça as preces de vocês pelos entes queridos que se foram.